Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Vida de Representante. Eu sou Anderson Silva e a partir de hoje nós vamos contar histórias do nosso dia a dia, o que acontece junto com os nossos clientes, nas nossas viagens, nas estradas que estamos nesses últimos 26 anos. E tenho a honra de, no meu primeiro podcast, ter a presença de Rui Taiobi. Rui Taiobi, CEO da Glad Corporation, representa a Nestlé Mundial em mais de 70 países, que vai estar conosco inspirando e contando um pouco da sua trajetória e nos ensinando com cada palavra, cada gesto, cada inspiração que ele nos traz. E assim inicia o podcast Vida de Representante. Rui, nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que já temos uma eternidade junto, amigo. Pela simplicidade, pela amizade e pelo trabalho. Gostaria aqui que você tomasse a sua apresentação e daqui a gente inicia o nosso bate-papo. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado por ser o primeiro convidado desse podcast de um amigo meu que eu estimo e que prezo muito e agradeço a Deus por ter você no meu caminho e espero que esse podcast que você está a lançar hoje, que fui acompanhando os outros movimentos que você fazia e faz na mídia e que achei sempre interessante a sua generosidade, a sua bondade em passar a sua experiência aos outros colegas e me honra muito hoje estar aqui, estar a viver uma experiência incrível, estar a aprender consigo o que é a realidade da distribuição moderna do Brasil, a evolução que eu fui acompanhando nos últimos 35 anos e hoje, com toda a contestação que existe sobre a distribuição moderna a nível mundial, vou começar a falar um pouco quem eu sou. Minha vida é muito simples, eu sou uma pessoa com uma vida simples. Tive a honra de poder representar uma das maiores marcas do mundo de alimentação. A Nestlé Espanha hoje é representada por mim em largas dezenas de países do mundo, onde eu faço toda uma operação de lançamento, de implementação nesses países. E daqui a pouco podemos falar país por país. Quem é Rui Taiobi? Penso eu que isto será um pouco sou uma pessoa desconhecida para o ouvinte que acompanha o seu dia a dia. Rui Taiobi é de origem indiana, pais nascidos na Índia, que migraram para Moçambique após a Guerra Mundial. Cresci e fiz a primeira fase escolar em Moçambique e após a Revolução de 25 de Abril e a independência de Moçambique, movimentei-me para Portugal, onde já estou a viver há 48 anos. A minha vida toda foi ligada à distribuição, onde efetivamente me realizei lançando grandes marcas em diversos países do mundo. E voltando um pouco para trás, continuando de quem é o Rui Taiobi. Rui Taiobi representa, além de representar a marca, teve o privilégio, teve a sorte e a felicidade na vida de ter hoje uma família que é constituída por uma esposa que de origem brasileira, filhos que têm uma filha integrada que é a Natasha, dentro da minha operação,
e um filho que é considerado um dos gênios como produtor musical e que está a fazer brilhantemente uma ponte de arte entre Portugal e Brasil. Voltando outra vez ao Rui Taiob e as suas operações mundiais. No meio desse trajeto todo, tive o privilégio, a gratidão de Deus de ter encontrado um amigo que se chama Anderson. Vão fazer 4 anos em que criamos um laço, além da amizade, um laço quase familiar, e que tem sido recíproco o carinho, a amizade com esta família nova que temos aqui no Brasil e com quem hoje estamos a dar os primeiros passos. Começamos há 4 anos atrás, mas hoje a exigência, a necessidade da indústria estar próxima da distribuição levou-nos a mudar totalmente a estratégia para o América do Sul e América Central. Anderson, estou à sua disposição para qualquer pergunta que queira fazer, discreta ou indiscreta. Que honra, Rui. Rui, a gente realmente criou esse laço de amizade, conheço sua família, tive o prazer de você me iniciar para feiras internacionais, que a gente vive momentos muito no Brasil, e acabei conhecendo a feira como a Nuga na Espanha, Cial em Paris, e isso, cada dia ao lado dessa fera a gente vai aprendendo, porque as palavras e os gestos e as maneiras com que você trata cada um faz muita diferença. E eu falo isso porque eu sinto isso no dia a dia, tá? Rui, a gente, quando fala de representação comercial, para muitos ainda fica um dilema, tá? O que é o representante comercial, o que é o RCA, usam algumas nomenclaturas diferentes, mas na verdade somos todos vendedor, carregador de pasta, né? Temos a história do vendedor de sapato, temos outras histórias que a gente tanto fala no nosso dia a dia, no nosso linguajar simples, mas eu gostaria da sua opinião, da sua descrição do que diferencia um vendedor comum para um vendedor, eu vou falar aqui que mundial, global, mas de um vendedor que pega esse destaque. O que faz com que o vendedor torne o dia a dia dele, eu uso sempre que a conta tem que se pagar, porque a gente que está na estrada tem que estar certinho para, no final, essa conta ser paga, né? E para a conta ser paga, o elo todo tem que funcionar. Desde do início, a apresentação e chegar no faturamento, né? Que é o nosso principal, que no final a gente vive também da parte financeira, né? Mas o que diferencia um vendedor comum para um vendedor estrategista, como se tornou Rui Taiob? Eu penso que vamos ter esta conversa franca, como dissemos no início, e não vamos utilizar nenhuma nomenclaturas técnicas, porque estamos a falar para os nossos amigos, estamos a falar para pessoas que querem entender um pouco numa linguagem simples, que é nossa, porque eu diria sempre, entre um vendedor de um país, do mercado nacional, e de um vendedor internacional, como é o meu caso, a vida é similar. Nós temos uma vida entregue para salvaguardarmos as marcas que representamos, temos uma vida entregue com muita responsabilidade, porque alguém confiou em nós as marcas que eles criaram, e isso tem que estar assente, primeiro, na vida do vendedor. O vendedor tem uma responsabilidade. Ele é o elo de ligação da indústria com a distribuição e depois ao consumidor. O vendedor
nacional, o representante nacional, eu diria, com o termo mais correto, hoje eu entendo, pela minha experiência, qualquer indústria tem fatores importantes nas suas contas, e utilizando que as contas têm que se pagar. Exatamente a expressão que você usa, e muito bem. O representante comercial, ele não é um custo fixo para a indústria. Ele é um custo variável para a indústria. Ele traz faturamento, ele traz objetivos para aquilo que a indústria quer, sem pesar a sua conta de custos. E tem outra vantagem. No seu caso, tenho honra de dizer isto, me honra ter que dizer isso. Os laços que eu senti nas duas feiras onde nós já participamos, APAS e a feira Super 26, a CATS, você criou laços de amizade, de respeito, de um profissionalismo que é raro encontrar em toda a gente. As pessoas o respeitam. E outra característica principal, você não usa os laços que você tem a nível dos CEOs para beneficiar o teu negócio. Você entra profissionalmente, faz o negócio profissionalmente e representa muito bem, com honra, as marcas que hoje os fabricantes têm o privilégio de ter assim nos seus quadros. Um vendedor internacional ou um representante internacional, que é o meu caso, diferencia que eu não viajo de Florianópolis para Curitiba, viajo de Lisboa para Tóquio, ou viajo de Lisboa para Maputo, ou viajo de Lisboa para Riad. A única coisa que eu faço é viajar para todo o mundo. E com uma característica que tem que estar presente para um vendedor, um representante internacional, é que você vai lidar com várias línguas, você vai lidar com várias culturas, vai lidar com de religiões, práticas diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes. Rui, eu queria pegar um gancho em cima disso que você está falando. Você representa, atende mais de 70 países, né? Sei das nossas conversas que você tem uma entrada muito, talvez o seu maior mercado, os Emirados Árabes, né? E falando culturalmente, como se adequar culturalmente a cada espaço desse? Porque quando eu tive na feira de Colônia, na Alemanha, a Nuga, eu vi exatamente. Você está falando, enchendo muito a minha bola aqui, mas eu vi exatamente com o mundo inteiro chegando lá, te cumprimentando, alguns espaços que depois eu gostaria que você citasse, mas como se adequar culturalmente a cada região dessa, a cada espaço, seja religioso, profissional e com pessoas que você se relaciona. Como isso se torna de uma maneira natural? Eu penso que não é arte nenhuma. Todo ser humano se adapta à realidade onde se encontra. No meu caso, desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 67 anos, minha vida foi, em vez de ser estrada de carro, foi estrada de avião. Sempre entendi que nós somos visitas em cada país. Então, ao chegar a cada país, ao chegar a cada cliente, sou eu que me adapto, não é ele que tem que me adaptar a mim. E isso, quer na China, quer no continente asiático, continente africano, há uma exigência, tem que haver uma exigência que é ética.
E a ética começa quando você sabe respeitar cada povo e cada forma de estar deste povo. E mais ainda, você tem que ir mais além disto. Além de haver uma ética, uma forma de estar do país, cada cliente pode pertencer a uma tribo ou uma linha familiar que tem outras práticas. E aí temos que nós ter capacidade de olhar, despir qualquer preconceito. Primeiro, o ser humano não deve viver com preconceitos. Mas se tiver alguns, deve despi-los e aceitar a realidade onde está. Eu sou muçulmano. Obviamente que se estivermos a falar, eu tenho hoje uma cobertura de 100% do Médio Oriente pela religião, que é fácil. Eu sou indiano, eles são árabes. Se estivermos a falar de iranianos, eles são persas. Mas, no fundo, a prática religiosa, o diálogo, nos une muito. Mas quando eu vou para a China, estamos a falar de um país que é budista, onde, efetivamente, temos que ver que, efetivamente, há uma história que a China tem, há um maoísmo ainda latente na China, em alguma geração, e você tem que estar de acordo com os princípios do cliente, porque você quer fazer negócio. E negócio não passa por hostilidade, ou por eu gostar ou não gostar. Isso como conselho. Como vendedores, representantes ou como turistas, respeitem sempre a regra do país. Esta é a palavra-chave para vocês serem, qualquer pessoa ser, bem-vinda em qualquer parte do mundo. Hoje eu vi nós visitamos alguns clientes aqui no Vale do Itajaí e não sei se você lembra, eu dirigindo ali, eu parei e liguei o pisca-alerta para uma criança atravessar a faixa. E você falou uma frase ali que me chamou muita atenção, que se fosse no Japão, aquela criança ia atravessar a faixa, ia parar do outro lado, virar e agradecer. Isso é uma constância assim nas suas viagens, nas suas... Não, eu diria o seguinte, aquilo é uma cultura, é da cultura japonesa, é a forma com que eles são educados, criados. O agradecimento faz parte da cultura japonesa. O japonês é grato sempre. Se nós formos para Singapura, não vai haver esse tipo de agradecimento, mas vai haver muita civilidade. Mas eu sempre digo, a passadeira, era um caso da passadeira, é um direito do cidadão usar. Se ele agradecer, muito bem, fica bonito. Se ele não agradecer, nós acabamos de cumprir o que a lei nos obriga, dar prioridade ao peão. Mas, eu sempre digo, o Japão é um caso à parte. Eu, pelas minhas viagens, uma coisa que me encanta, quando estou com os filhos dos meus amigos, quer na Arábia Saudita, quer em Kuwait, quer na África, ser tratado por tio. Não é o senhor, é o tio. Portanto, estamos a falar de culturas, estamos a falar... E no Brasil já vi isso também. É o tio. Isto é encantador. Certo? Quando você educa os seus filhos para o mais velho ser, não o Rui, mas é o tio. Perfeito. Portanto, tem muito a ver com a forma como nós educamos a nova geração, como nós, os avós, estragamos e educamos os nossos netos. E diria o seguinte, em todo lado há civilidade. Perfeito, amigo.
Em relação, não quero te botar em saia curta, vamos dizer assim, mas dentro dos negócios, tudo que você vive nesses mais de 40 anos aí de negócios, é, qual o momento dessas relações internacionais, se você puder citar alguma dificuldade que você teve que resolver de uma maneira do seu jeito ou teve que se adaptar, e também o que tem de exemplo de muito sucesso? Eu diria o seguinte: saia justo ou dificuldades é o dia a dia sempre de qualquer empresário. Mudanças políticas. Eu sou não sou um caso único, mas na minha vida empresarial apanhei muitas revoluções. Quando eu entro para o Brasil estava a adotar o real, estava-se a viver aqui uma tensão política na altura do impeachment político, de um político. As Áfricas, em alguns casos, vivia algumas mudanças, golpes de Estado e negócios a decorrerem. Foi a Primavera Árabe que, de forma alguma, foi em cascata, começando na Tunísia, acabando no Egito. Tudo isto se viveu e eu vivi uma forma dolorosa, em alguns casos, porque meus amigos estavam nesses países, mas comercialmente, porque o meu negócio, a minha vida, é fornecer esses países. Tivemos que ir vendo jogo a jogo, como bom selecionador. Hoje estamos a viver um momento de campeonato do mundo de futebol. Quando o jogo começa é que se vai ver quais são as substituições que vamos fazer mais para frente. E isso implicou muito movimento de bastidores, é obrigatório fazê-lo, porque os regimes mudam, os problemas cambiais começam a existir, como receber o dinheiro que está nesses países. Em alguns casos, como foi o nosso caso no Egito, tivemos os armazéns saqueados e incendiados, não só os nossos, como dos outras redes de supermercados. Mas a vida não é perfeita, ela é boa, tem os seus altos e baixos, e como qualquer empresário, já falhei, já acertei, mas vou aprendendo. E a razão, como você sabe, é meu recorde da minha vida, ficar 15 dias seguidos num país, para aprender consigo, para aprender com a distribuição e mudar a estratégia, a relação e entender a necessidade do consumidor hoje, porque cada vez mais o consumidor brasileiro, ou como todo consumidor do mundo, é exigente, quer na qualidade, quer nas formulações, e então vou vivendo isso tudo. Esse fator de você estar 15 dias conosco aqui no Brasil, já fizemos 2 feiras, já rodamos, amanhã vamos rodar mais um pouco, vamos até o Rio Grande do Sul. Justamente essa questão, Rui, eu sei que você faz todos os desenhos comerciais de tudo que você enxerga. Com poucos olhares, com uma olhada mais diferenciada, você já faz o desenho e a leitura do que está por vir. E isso está nos ajudando muito aqui com a sua presença. Por quê? Eu sou representante há 26 anos e a gente aprende todos os dias. Essa tua estada aqui conosco e o que a gente está visitando, os clientes da Representante Sul, que agora são clientes da Glet, o que você está tirando de mais proveito disso, Rui? O que você está entendendo em cada conversa com cada cliente que a gente está tendo? A razão, como disse,
Eu entendo que qualquer profissional deve estar próximo daquilo que é o seu objetivo. O meu objetivo é vender. O meu objetivo não é transferir mercadoria de um país para o outro. É vender, é entender o que é que o comprador de redes de supermercados, a quem eu agradeço de uma forma abnegada que me tem recebido, me tem tratado e me tem transmitido. Isso tudo traz-me o seguinte: é adaptar o produto que eu vendo com a realidade da distribuição do Brasil. Entender que uma pequena mensagem num determinado produto pode fazer uma diferença no volume de negócio que ela pode gerar. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é vender. No fundo, queremos que o consumidor consuma. E o vender, eu diria o seguinte, é uma etapa. Eu sempre digo, vender é 10%. 90% é quando o consumidor pega o produto. O que nos leva a continuar a fazer correr e sobreviver. E esta mensagem não deve ficar da nossa parte. Há uma primeira etapa, que é o comprador da rede. Ele tem que entender que, efetivamente, o gosto pessoal dele não pode prevalecer na decisão da compra. Ele tem que dar a oportunidade ao consumidor decidir se quer comprar ou se quer voltar a comprar ou não. E esse é um erro que eu, em 40 e tal países, fui encontrando e, felizmente, consegui sempre transmitir aos compradores desse país. Respeito a sua opinião, mas ele tem obrigado a respeitar a opinião do consumidor dele. Se ele barrar a compra porque não gosta, ou porque o nível de produto não é aquele que ele gostaria que fosse, e barra a oportunidade do consumidor de decidir a ter uma oferta, qualquer coisa está errado. Portanto, esta é uma mensagem. A minha experiência são 40 e tal anos, vivi em muitos momentos a decisão do comprador que acabou por ser prejudicial à entidade que ele representa, à rede que ele representa, e não estou a dizer que ele não tenha todo o direito de o fazer. Estou a dizer que ele tem obrigação de dar a oportunidade ao consumidor decidir. Perfeito, amigo. Rui, eu gostaria que os nossos ouvintes, eu queria que tu explanasse de uma maneira do nosso linguajar exatamente como que funciona a operação de exportação Nestlé para todos os países. Como que funciona, se tu puder detalhar, porque isso fará com que todos os nossos clientes fiquem sem dúvida nenhuma, desde o faturamento até a entrega no cliente. É muito simples. A Nestlé Espanha, previamente, em qualquer mercado do mundo, ela informa que há um parceiro que vai trabalhar o mercado para oficializar a operação no mercado. Portanto, este é o passo importante da nossa relação com a marca Nestlé Espanha, para produtos fabricados na Nestlé Espanha. Entre eles, estamos a falar de estes chocolates extra fino, nutrição. Este é o primeiro passo. Portanto, o segundo passo é estudar, e com parceiros locais, a legislação de cada país. Portanto, o que nós não fazemos é, se num determinado país a legislação barra ou não permite uma determinada formulação, nós não exportamos. Portanto, seguimos, em regra, o maior respeito pelo país onde vai ser exportado. Depois disso tudo,
temos a parte de transformar a embalagem, a tablete de chocolate, seja o que for, dentro a etiquetagem, os ingredientes, dentro da legislação nacional de cada país. Temos etiquetas em árabe e dentro do país árabes também variam as etiquetas. Qatar tem uma exigência, Arábia Saudita tem outra, Emirados tem outra, Kuwait tem outra. Quando vamos para Norte África, há as suas exigências. Todo este processo começa com fabricação em Espanha. Ela vem para a base em Lisboa da Glet, onde todo o produto é tratado em termos de etiquetagem e todos esses pormenores são resolvidos em Lisboa e, a partir daí, eles são exportados. Mudamos a estratégia para o Brasil, então, onde nós oferecemos. Primeiro, a ideia foi que a Glet, a Nestlé Espanha, não pode ter distribuidores importadores. Não deve ter. Não quer dizer que não o tenha. Não deve ter. Queremos que o produto chegue ao consumidor a um preço razoável, aceitável, obviamente acima do produto nacional. O nosso preço nunca vai estar abaixo do produto nacional. Estamos a falar, e nem pretendemos ser concorrentes das marcas nacionais. Nós estamos posicionados como um chocolate importado para um outro patamar, e é aí que nós estamos sempre sem conflitos com a indústria local em nenhum lado. Entendi. Então, o produto sai da Nestlé Espanha, passa pela etiquetagem em Portugal e aí vem direto ao cliente, ao nosso cliente do Brasil. Exatamente. Portanto, o Brasil, qualquer outro país. Qualquer outro país. Estamos falando... No caso específico, Brasil. Específico E Brasil. isso que nós pretendemos, que a distribuição moderna do Brasil entenda a nossa proposta. Queremos que haja uma oportunidade de um chocolate de Espanha chegue aos consumidores também num preço razoável, ou quase ao preço que ele pagaria num supermercado em Espanha, ou em Lisboa, ou em Frankfurt, ou em Paris. Entendi. E falando em Nestlé, importação, Rui, o que a Nestlé é uma das maiores empresas do mundo, né? E o que a Nestlé faz de melhor que te encantou por ser Nestlé? Primeiro, nós estamos a falar de uma confiança de uma marca excepcional. Uma marca que nunca falha. Todas as marcas têm problemas pontuais em algumas produções, mas o sistema de recall da Nestlé Mundial, Brasil, por excelência, o faz, e faz de uma forma espetacular, num país do tamanho do Brasil. Nestlé Espanha, Nestlé Portugal, outras Nestlés fazem, é confiança. O consumidor pode ter confiança que está a comprar um produto fabricado com a melhor matéria-prima, com a melhor seleção de matéria-prima, com o melhor controle sanitário do produto. E quando a Nestlé se sente que efetivamente uma determinada matéria-prima não está dentro dos padrões que a Nestlé é obrigada a ter pela sua conduta, ela simplesmente não produz. Portanto, eu diria aos consumidores que eu não sou Nestlé, eu sou um representante do grupo Nestlé Espanha, mas são 30 e tal anos, quase 40, com esta relação, e podia ter, ao longo da minha vida, tive diversas ofertas de diversas marcas para trabalhar,
mas me dá tranquilidade, durmo tranquilo, sei que o filho de um pai árabe, ou filho de um pai moçambicano, ou filho de um pai angolano, ou filho do pai brasileiro, não vai dormir tranquilo por o filho ter comido um produto Nestlé. Quer fabricado em Espanha, quer fabricado em Brasil, quer fabricado em qualquer lado. Esta é a segurança que nós também precisamos, como representantes, aquilo que nós estamos a pôr. Perfeito, amigo. E eu vou entrar um pouquinho no teu lado pessoal, amigo. Rui Taiobi é centralizador, consegue delegar. Hoje tem, eu sei que tem uma estrutura formada em todo canto do mundo, a sua base é Lisboa, mas Rui Taiobi é centralizador? Depois eu pergunto para a Natasha, vou ver a resposta dela. Não é centralizador porque ele não tem tempo para ser centralizador. Como passa algum tempo nos aeroportos e nos aviões, então a máquina tem que funcionar. E você hoje assistiu na chamada telefónica com a Rose, que ela diz que não, está tudo a funcionar. Que se eu não estou, não deixou de funcionar. É um pouco foi aquele recado quando eu perguntei se estava tudo bem. E ela respondeu, não, isso está bem, está. O que não quer dizer que se você não está, as coisas não param. E não podem parar. A vida de uma empresa, com ou sem seu CEO, ela não para. A empresa é uma máquina que não morre. Ela tem continuidade. E a Glete, felizmente, tem a volta, os colaboradores estão à volta da Glete, estão em média estão 26 anos. A funcionária mais antiga tem 36. Portanto, tem gente muito competente, gente que vive a história, que se entrega e que fazem parte da minha família, toda esta equipa que me dá o suporte, porque, como você deve calcular, quem viaja e quem troca as agendas como eu troco, como cancelo viagens ao ritmo que eu cancelo, é preciso ter suporte atrás. Hoje, felizmente, a Natasha, que é minha filha, uma profissional fantástica, me dá esta tranquilidade de remarcar hotéis, viagens, reuniões. E tenho, como disse, a Zita, Laura, Gulam, toda esta gente que está lá. E, acima de tudo, minha mulher, a Rose, que é a balança que eu preciso para me manter lúcido e o apoio que eu preciso dela e a preocupação com que ela vive esses anos todos, e contando um episódio pequeno quando você falou familiar, ao ponto que minha filha nasceu no dia 16 de abril, tem 33 anos. Nasceu 5 ou 6 horas de madrugada. Ela nasceu há 33 anos atrás e às 11 horas do dia eu tive que embarcar para a China. Esse é um preço que nós, os vendedores, pagamos. Eu sei do episódio que o Anderson estava a entrar no avião e infelizmente tinha uma notícia triste do seu irmão. Mas no seu caso ainda conseguiu voltar, mas já há casos que efetivamente nós estamos longe. A Rose foi uma companheira e é uma mulher extraordinária, uma mãe extraordinária, fez comigo, criou comigo o que eu tenho hoje, educou os meus filhos sem a minha presença e, como digo, tenho filhos fantásticos, trabalhadores, grandes profissionais, que não precisam de pai para nada, sempre sobreviveram desde pequenos,
e que é assim também que eu quis educá-los. Que a vida não é... A vida é uma dádiva de Deus, mas o dinheiro é algo que nós próprios temos que ganhá-los. E Rui Taiobi nasceu em Moçambique e veio casar com uma mulher de Florianópolis. Isso é uma coisa que vale muito a pena os nossos ouvintes estarem cientes. Como tudo isso aconteceu, Rui? Aconteceu em Lisboa, entrando na brincadeira como nós estamos, não é? Há dias que nós não deveríamos sair de casa, mas aquele dia eu saí de casa. E tenho hoje um casamento com 35 anos. A Rose é de uma origem polonesa e ucraniana. Estava ligado ao comércio exterior de Santa Catarina. E um dia, aqueles acidentes que não deveriam acontecer, aconteceu. E tínhamos histórias muito interessantes, tínhamos objetivos muito claros, o que é que queríamos da vida, nada aconteceu por acaso, acontece sempre o que Deus quer. Eu sou crente em Deus, pode ser que muitos ouvintes não o sejam, mas com respeito a qualquer ouvinte, eu considero um homem abençoado e que entendeu que a minha vida era viagem, era estar ausente. E, como eu digo, ela tem um mérito do sucesso dos meus filhos, o mérito é 100% dela, quer com a Natasha, quer com o Taiob, produtor musical. A veia musical do meu filho vem da mãe. A Natasha é empresária como eu, comigo na empresa, puxou um pouco ao pai, mas muito mais inflexível que o pai. Mas que é bom, porque esta nova geração é outra forma de estar. E eu considero sempre que eu gosto de estar com os meus amigos. Quer em Tabuco, na Arábia Saudita, quer no Riad, quer em Kuwait, quer em Doha, quer em Beijing, quer em Angola, em Luanda, quer aqui no Brasil. Portanto, hoje eu viajo e sei que efetivamente tenho amigos que me recebem, que me acolhem e que me tratam tão bem que às vezes eu fico, será que eu um dia vou poder retribuir este carinho, tamanho do carinho? Mas isso é conquistado, né, Rui? Isso não é por acaso, como você falou. Isso é conquistado. A nossa vida, eu também passei um pouco por isso, né? Porque logo no início da minha carreira, meu filho tem 33 anos, minha filha vai fazer 30, né? Um netinho de 2,5 e uma netinha que está por chegar. Então isso é conquistado. A gente passa por essas provações, né? Eu vejo, nós estamos viajando muito nesses últimos dias, e eu vejo você pelo menos 3 ou 4 vezes por dia fazendo uma ligação para a sua base e falando com uma tal de Letícia. E a Letícia, numa dessas conversas, falou assim: Naná, estou aqui a trabalhar, pois preciso ganhar dinheiro. E como passar isso para os filhos e para os netos, ô Rui? Primeiro porque Letícia, quem é Letícia? Letícia é a minha vida. É o ar que eu hoje respiro. A minha neta. Tem 4 anos. Que gosta de brincar. Além de qualquer criança da idade dela. Gosta de ir ao parque, andar com bicicleta, andar com skate. Ela gosta de trabalhar. Eu tenho um negócio de retalho que eu chamo meu hobby. É meu hobby. Porque às vezes eu sábado não tenho ocupação. Então eu gosto de estar naquela loja que é o meu laboratório, uma loja de retalho, pequena. E a Letícia gosta de ir para a loja fazer arrumações. Porquê? Porque foi dita a Letícia que ela foi vivendo num ambiente
O pai da Letícia é um grande empresário no ramo automóvel, um dos maiores empresários no ramo automóvel, na gama, topo gama, e ela vive um meio onde efetivamente se fala de dinheiro, em cada 10 minutos, 9 minutos se fala de dinheiro. E ela sabe que dinheiro é importante. A Letícia acompanha a mãe nas compras em supermercado. Ela sabe onde estão os produtos nas prateleiras. Ela faz as compras de uma forma racional, como é a mãe. E foi crescendo neste ambiente. Então ela precisa de dinheiro. Obviamente que ela precisa de dinheiro. Porque ela faz as suas compras. Ela tem as suas exigências. E da mesma forma, a mãe, com a mesma idade, estava no armazém a pôr etiquetas. Cresceu aos 7 anos, a mãe e o irmão, o Tayob, os dois, já sabiam fazer margens de comercialização. Portanto, foi a forma que eu tive de fazer entender a eles que o dinheiro tem que ser ganho. E eles entenderam muito bem. E felizmente cada um tem os seus ganhos, graças a Deus ganhos lícitos, e é uma coisa que me honra, que me tranquiliza. E se hoje morrer, sei que vou deixar 2 garotos bem formados e profissionalmente competentes. A gente, nesses dias de conversa também, escutei uma frase tua que me chamou muita atenção. Quando eu perguntei para ti, Rui, você está na China, como está no Brasil, como está na África, enfim, por onde você roda. E eu falei, os teus desafios a venda é a mesma, né? Com locais diferentes. E você respondeu assim para mim, Anderson, o meu prazer é fechar negócios. Eu não pretendo, enquanto Deus me der saúde, eu pretendo fechar negócios. E esses negócios são sempre a gasolina para o negócio, Rui? Sabe que nós somos vendedores. E você sabe que nós gostamos da nota de encomenda. Nota de encomenda é o nosso DNA. Conseguir concretizar uma boa venda justa é o nosso DNA. Agora, obviamente que eu não lido só com os chocolates Nestlé, eu lido como matéria-prima para a indústria conserveira, que é o caso da atum, que nós vendemos para indústrias conserveiras da Argélia. Portanto, temos outras atividades que estão dentro da empresa. E na África, o chocolate não é o carro-chefe. Temos os Cerelacs, temos outros produtos que são mais adequados à realidade do mercado onde trabalhamos. Mas o desafio, o prazer é tão grande quando você consegue ver uma determinada rede ou um determinado país, você chega e vê o seu produto que você vende estar exposto. Mas isto tem outra responsabilidade. Está exposto, dá-lhe alegria de momento. Agora, entender que efetivamente está exposto, como está a rotação, como está a venda, o que há a fazer. Por isso eu sempre digo e desafio aos grandes industriais, desafio com respeito a todos os industriais, que às vezes nós temos de sair do gabinete e ir para a estrada com a sua equipa de venda ou a sua equipa de representantes e sentir o que é que pode acrescentar mais. Portanto, não sou homem de gabinete. Para termos uma ideia, Rui Tayob não tem um gabinete no seu escritório. Fixo. Rui Tayob trabalha no gabinete onde está a parte que trata da logística, a parte que trata da faturação, a parte que faz
de procurement, e eu trabalho no meio do meu staff, porque eu quero entender o que está a acontecer em cada minuto da minha empresa. Portanto, não tenho um gabinete, não pretendo ter um gabinete, e tenho o privilégio de poder dizer que não controlo 100% da minha empresa, mas sei o que se passa lá dentro. A gente costuma dizer que quer se esconder da gente, vai para dentro do nosso escritório, né? Que é onde a gente vai estar por menos tempo, né? Até porque se estiver lá a coisa não funciona, né? Rui, hoje o que você entende que são os maiores erros dos representantes, dos vendedores? Não apontar, mas o que você acha que os representantes poderiam evitar? Primeiro, eu penso que ser representante, vir a querer ser representante no mercado do trabalho, não deve ser a primeira opção. Se você é carpinteiro, não encontra trabalho como carpinteiro, então eu vou tentar como representante. Ser representante ou vendedor não é uma tentativa, é um envolvimento. Ser representante ou ser vendedor exige entrega. Portanto, não é alguma coisa que você possa dizer que hoje eu faço só para estabilizar e amanhã eu volto. É quase uma entrega de alma. A nossa vida, a sua, a minha, não temos horários, temos esperas em salas com reuniões marcadas, às vezes por imprevistos. Então eu penso que nós não precisamos fazer muitas aulas de yoga, porque as nossas aulas de yoga se fazem na casa dos clientes, na estrada, com às vezes horários apertados. E se Rui Taiobi tivesse que iniciar hoje, novamente, do zero, o que Rui Taiobi faria diferente? Se é que faria? Não faria nada diferente. Voltava a fazer o mesmo que eu faço. Continuar a correr, continuar a cometer erros, como cometi sempre na minha vida, ter sucessos, tive muitos, continuo a ter, mas a idade nos dá maturidade. A idade dá-nos tranquilidade. A idade dá-nos a capacidade, sim ou não, quando entendemos que devemos dizer sim, vamos dizer sim, quando queremos dizer não. Não há um nimo no meio, não existe um talvez. E a posição de Rui Taiobi é de tal maneira delicada, porque o Rui Taiobi não pode dizer talvez. É o decisor. Então tem muita responsabilidade e isso pesa às vezes, porque não tem escapatória, não há um quarto onde se pode ter uma escapatória. Ou é um sim ou é um não. Às vezes um não que poderia ser talvez, isso pesa muito na minha vida. Mas é preciso dizer não. Eu diria sempre, não, ainda choro quando ouço uma balada, sou um sentimentalão, gero a minha vida como um sentimentalão, mas me faz bem e não pretendo ser robotizado pelo sistema. Perfeito, amigo. Aqui a gente fala que o representante ele é melhor ele ficar vermelho 1 minuto do que amarelo o resto do tempo. Sem dúvida. Né? Então resolve o que tem que resolver ali na hora. A gente nos últimos 15 dias, que é o recorde que você falou aí, que está no mesmo país e em sequência,
E eu te agradeço muito por isso, por essa confiança em estar aqui conosco. E a gente conversou muito, Rui, sobre um ponto que o seu mercado dos Emirados Árabes, que vive esse momento tenso, né, que o mundo está vivendo, e de maneira alguma vamos falar no rol político, mas é, essa essa ausência de você estar nos Emirados Árabes, eu vi muita gente te ligando de lá, te perguntando, Rui, ó, eu acho que agora tu pode vir, eu acho que agora vai normalizar um pouco mais. O que que tu fala disso, Rui? Vamos ver, nós não temos nem bola de cristal e não temos informações privilegiadas. Vamos vivendo as ondas, a maré alta das informações, maré baixa das informações. E Médio Oriente só recupera, quando me refiro a Emirados Árabes, Catar, Kuwait, de certa forma Iraque, quando o Estreito de Hormuz abrir. Há uns que dizem que já abriu, outros dizem que não abriu. O que é que aconteceu nesses mercados? Nós temos que entender o que aconteceu nesses mercados. Esses mercados continuaram a ter o caso de Emirados, tem no Mar Vermelho um porto que chama-se Corocan, mas o frete pulou do envio normal por Estreito de Hormuz de $2.000 para $12.000. Hoje nós estamos a entregar mercadoria no Iraque via porto da Jordânia, Aqaba, onde a operação acaba por custar, quando esta operação custava $2.000, $2.500, hoje está a custar 11, 12, $13.000. Há uma retração no consumo, porque os mercados pararam. O caso de Emirados perdeu o seu turismo largamente, mas que vai recuperar. São países com muita capacidade de fazer recuperar as suas economias, mas vamos pedir que, efetivamente, esta instabilidade mundial que se gerou desta guerra regional que aconteceu, criou problemas em todos os países do mundo. Ninguém saiu ileso. Os danos estão aí, em todos os países do mundo. A inflação disparou. Em alguns países, os salários reais não acompanharam. Portanto, algumas economias, algumas delas da Europa, ressentiram muito os seus crescimentos. Os PIBs vão ser afetados. Mas, como eu digo, meu negócio não é política, eu não comento política. Em parte nenhuma do mundo eu comento política. Como eu disse, sou um simples, humilde vendedor que vai lá, fica com os seus amigos, vai ao deserto para comer uma boa comida, ou um bom carneiro, ou uma boa ovelha, mas entendo que efetivamente nós estamos a viver hoje um mundo diferente. Esta guerra, esta situação, eu penso que o Brasil não sentiu tanto, mas sentiu, porque os preços dos combustíveis dispararam. São commodities, principalmente a indústria de ração alimentar, porque uma das matérias-primas importantes vem daquela zona, mas espero que efetivamente o bom senso tenha prevalecido e que o mercado retome, e eu não tenho dúvidas que os empresários têm uma capacidade incrível, além de se adaptar às dificuldades, mas de fazer retomar as economias. Este é o mérito dos empresários que não dormem, e eu sempre aplaudo aos empresários, porque é fácil criticar os empresários, mas o empresário põe a sua vida, o seu capital, todo em risco
pelos negócios que faz. E às vezes, por incertezas políticas, os negócios correm mal, o empresário acaba por responder criminalmente por todas as situações que são alheias à sua vontade. Porque ninguém tem prazer em perder dinheiro. Perfeito, amigo. Estamos nesse momento no Brasil, que você visitou praticamente os principais clientes nossos aqui, eu falo Santa Catarina, o que você tira de relação em cima disso, Rui? O que você sente hoje do nosso mercado? O que você sente? A gente foi muito bem aceito em todas as reuniões, né? E o que você prevê desse futuro aí que está se criando? Primeiro, estou muito grato. Cheguei a conhecer alguns CEOs das empresas de distribuição. Os compradores tiveram uma amabilidade de me receber. Tiveram tempo e paciência de entender a nova estratégia que nós queremos implementar, que é sempre virado qual vai ser o preço final no consumidor. A nossa preocupação hoje, além de vender qualidade, é a preocupação o que é que o consumidor vai pagar. Porque eu sempre digo, é o consumidor que nos faz sobreviver. Eu sinto que foi muito bom e eu acredito que se você me perguntar de uma escala 1 para 10 qual é o grau de sucesso, eu arriscaria pôr no 9,5. Que nota, hein? Portanto, porque todos entenderam que nós não estamos aqui para vender banha da cobra. Nós estamos para vender aqui um projeto, uma ideia, onde queremos que eles estejam connosco no mesmo barco. Não é simplesmente fazer uma venda, né? É todo um conjunto, né? Aos nossos clientes, né? Tem que ficar um recado muito explicativo, que hoje nós temos uma operação que a gente fatura da fábrica da Nestlé da Espanha, a gente faz a etiquetagem em Portugal, a gente traz via marítimo para o Brasil, em cada porto que se encaixar, e a gente também faz toda a operação terrestre para chegar o produto dentro da casa do cliente. Então, eu acho que isso tira aquela mística de que a importação é difícil, que a importação é um problema, que a importação tem dificuldades. Então, eu acho que isso a gente quebra muitas barreiras, né, Rui? Eu penso que hoje, na última reunião, fizemos entender que importação e exportação não tem nada de complexo. É seguir a regra. É quando nós vamos a um médico, ele nos prescreve uma medicação. Se você quer se curar, é seguir a prescrição do médico. E importação e exportação são processos mais simples, mais facilitadores, cujas regras estão perfeitamente balizadas e claras. Portanto, quem criar importação não está no caminho errado. É mais fácil fazer uma importação do que andar de caminhão daqui para São Paulo. E hoje o custo de um container da Europa para cá ficou num valor muito acessível, né, Rui? Porque o Brasil é um país exportador, precisa de containers, as companhias marítimas têm que trazer, então acabam por vender o frete para o retorno a um preço 20% do valor real. Portanto, isso também traz a vantagem para que haja mais oferta diferenciada no mercado nacional. E essa oportunidade de produto importado deve ser dado aos consumidores brasileiros.
porque nem todos têm possibilidade de viajar, nem todos têm possibilidade de ir conhecer o que há lá fora. E então há que esses produtos virem cá, se exporem cá no mercado e de uma forma digna conseguirem dar ao consumidor a oportunidade de novos produtos, novos sabores, e de forma inversa, que, como você sabe, nós estamos em negociações para levar um projeto importante do Brasil para o mundo. E eu penso que tem que haver uma preocupação de encontrar oportunidades aqui para levar para outras partes do mundo e de lá trazer para cá. E nós, sempre disse, somos parceiros abertos para qualquer rede de distribuição, uma distribuição moderna, para fazermos um trabalho de apoio, um trabalho de suporte, um trabalho de procurement, nos qualquer canto do mundo. Eu lido com a China desde 1978. Já são muitos anos. Apanhei a evolução da China, da bicicleta e da farda azul de Mao Tse-tung, até hoje, dos Porsches e Lamborghinis. É isso aí, meu amigo. Hoje todo esse atrativo nas vendas e tudo que vem acontecendo, a gente passou por 2 feiras e eu achei muito interessante a nossa feira regional, Rui, que é a CATES Expo Super aqui, que ocorreu aqui em Balneário Camboriú, onde inacreditavelmente nós recebemos a presença de todos os clientes cumprindo as agendas que foram marcadas. Então isso é a credibilidade que Rui Taiobi traz para a gente. Esta credibilidade dos clientes nos visitarem é do Anderson. É preciso ter atenção. Rui Taiobi chegou ontem. Rui Taiobi não estava no mercado. O Anderson, pela sua credibilidade, pela sua honrabilidade, pela sua relação humana e profissional que tem com esses clientes, por isso que eles vieram e cumpriram e sentaram e conversaram. Portanto, eu não vou ficar com mérito, porque não é meu. Este mérito é totalmente seu e parabéns. E já o disse algumas vezes e continuo a dizer. Você é na vida nós vamos recebendo prendas boas. E você é uma prenda boa. Obrigado, amigo. Rui, nós estamos infelizmente chegando ao final, né, desse nosso bate-papo, dessa conversa que engrandeceu demais aí, e a honra de tê-lo como o participante do meu primeiro podcast Vida de Representante, e agradecer a sua generosidade, a sua grandeza, a sua amizade, o seu elo profissional. E eu gostaria que você usasse o espaço agora. Eu sou suspeito porque eu falo que realmente eu conheço muitos empresários e conheço muitos comerciantes, mas eu sei que você é um dos maiores comerciantes do mundo e aprendo muito com você. E eu queria que você usasse o espaço agora aí da melhor maneira para você deixar. O que você deixaria de uma mensagem para quem está começando, para quem está no meio da viagem e para quem, eu não digo encerrando, porque a gente não vai encerrar nunca, né? O vendedor vai estar sempre no trecho, mas gostaria que você trouxesse essa mensagem aí para nós, focado mesmo no que acontece aqui no nosso Brasil e no que você faz aí durante a sua trajetória no mundo. É muito simples. Primeiro, aos novos candidatos a vendedores ou representantes, espelhem-se em gente boa, gente competente. Como exemplo, o Anderson. Aos jovens, espelhem-se aqui, porque o mundo
a inteligência artificial, tanta coisa faz parte da nossa vida, mas a relação humana, ela vai prevalecer. Não é um robô que vai fazer a nota de encomenda. O robô vai ajudar a criar o diálogo. Você vai aprender com o diálogo. Mas a relação humana vai continuar a ser fundamental. Portanto, juntem-se sempre a gente competente, gente que efetivamente tem prestígio. Porque uma coisa que nós levamos desta vida é prestígio. Não vendam o prestígio. A todos os jovens, se entenderem que efetivamente este é o caminho, ir ao mercado, se profissionalizem, estudem e que depois se juntem a gente boa. Há muita gente boa. Anderson é uma naquela lista de gente boa. Eu agradeço ao Anderson, agradeço ao tempo que ele deu o privilégio de estar aqui, ter esta conversa franca, uma conversa de amigos, de coração aberto, sem nenhuma estratégia, porque não era esse o objetivo de estar aqui. A família de Anderson, que teve a amabilidade, o carinho de me convidar para uma festa da neta, da Catarina, no dia do meu aniversário que eu fiz aqui, que tiveram a amabilidade de me honrar com parabéns a você, com um bolo. E repetindo um pouco as palavras da Rose, que é a minha mulher, você está com uma grande família. Obrigado. Conte sempre com carinho, conte sempre com a minha amizade e estarei pelo mundo a torcer que representante Sul tenha essa trajetória que está a ter, graças a Deus. Eu ouvi da boca de muita gente e um deles disse muito claramente que tinham marcado a reunião porque Anderson estava envolvido. E você sabe quem é? O cliente, que foi muito claro. É isso aí, pessoal. Esse é o Vida de Representante. E você que está iniciando, lembre-se: relacionamento gera negócios e gera confiança. Sem confiança, nada acontece. E no final, a conta tem que se pagar. Em breve, o próximo episódio. Agradeço, Rui Taiori.